Salve, salve, palmeirenses de todo o Brasil e do mundo. Gostaria de pedir para vocês para se inscreverem em nosso canal, dar uma força aí para a gente poder crescer, continuar entregando um conteúdo legal para vocês. E, se possível, deixe o seu like e o comentário também. Valeu, obrigado. Avante palestra. Bom, Massini lá no Band Esportes, desde já agradecimentos ao canal, o link vai ficar aqui embaixo. Fez uma análise interessante aí sobre o momento do Palmeiras, colocou até um pouco da história do clube misturada aí na análise e também algumas críticas bem duras à presidente do Palmeiras. Vamos dar uma olhada. a- aquele aparelho lá, como chama, para a câmera hiperbárica, já tem 3, 4 clubes que tem a sua também, não própria, mas aluga, empresta, dá um jeito, porque isso começa a ficar claro e você precisa buscar soluções diferentes, entendeu? Se você não consegue com o mesmo elenco, você precisa ir ao mercado. E o problema do Palmeiras não é dinheiro, não é a falta de, não é igual você ir lá e comprar o Claudinho por 60 milhões de reais. Não dá. Mas por 20, por 18, por 17, por 6, 7 milhões de euros, você pode contratar um jogador. 4, 5, 6 milhões de euros, você consegue contratar um jogador. E não me parece que é isso que vai ser feito. Tá? A informação até que eu tenho que o Barros está conversando com 2 atletas, serão mais 2 amigos do Palmeiras, como tem o Matheus Henrique, como aquele que jogava no Flamengo, como não, o Ponta lá, que estava no mundo árabe. O Michael conversou, virou amigo, vem na festa junina, mas não contrata, não fecha. Entendeu? Então, para mim, tá absolutamente claro. Agora, para mim, tá tudo bem se isso for claro. Tem que ser claro. Ó, então o ano vai ser esse, porque quinta-feira de manhã, ou 2 horas da manhã, é possível que o Palmeiras esteja a 12 pontos do Botafogo no Campeonato Brasileiro, fora do G4, e com um mata-mata para fazer com o Atlético Mineiro daqui a um mês. Entendeu? Que já aconteceu na história recente do Palmeiras quando ganhou a Libertadores, lembra? Só que a gente estava no final do ano. E você tinha ali 2, 3 semanas para o jogo final. Então é uma circunstância diferente, mas que já aconteceu com esse Palmeiras, já aconteceu. Então, se a gente não aprende com os erros, como não aprendeu ano passado, parece que não há lição nenhuma do ano passado para esse. Quando você perde Murilo, Scarpa e Danilo em jogos importantes, parece que não aprendeu. Então, o que vem de lá de dentro é o seguinte: se tiver que jogar a final da Libertadores sem o Veiga, vai jogar o John. Tá bom, a convicção é essa, inclusive da comissão técnica. Se a convicção é essa, eu não vou discutir com os fatos. Os fatos são esses. Eu não concordo com isso. Eu acho que, pelo menos, repor um jogador para você colocar o Zé Rafael na posição dele, né? É uma coisa que é o que a direção do Palmeiras precisaria fazer. E o Zé Rafael vai jogar quinta-feira. Essa é uma informação importante também. Ele já até esteve com o grupo para ir para esse jogo, mas acharam melhor segurar um pouquinho mais. Ele vai jogar quinta-feira contra o São Paulo. Então, é assim, é o que o Massini fala, precisa ficar claro. Então, a greve de silêncio do Palmeiras, ela atinge o torcedor do Palmeiras. Ela não atinge nem a imprensa e nem os adversários do Palmeiras. E ela é conveniente, a gente falou quando começou a greve de silêncio, ela é conveniente para que as pessoas não sejam questionadas por coisas do Palmeiras. Seja o preço do ingresso, seja a janela de contratações, seja, né? E a questão do sistema, ela durou uma semana. Sim. Até encontrar um clube que trata essas situações da mesma forma. Então, essa situação, e continua, tal da greve do silêncio, ela é cômoda para quem comanda o Palmeiras. E acho que tem coisas que pertencem ao Palmeiras, as discussões do Palmeiras, as explicações do Palmeiras para o torcedor do Palmeiras. Porque as guerras externas, elas são fáceis de ser travadas. Você coloca lá o inimigo comum e vai. Ah, era o São Paulo, passou, agora é o Flamengo, agora é o São Paulo de novo. Cara, e aí o Flamengo resolveu tratar, o São Paulo botou panos quentes, o Flamengo resolveu a ponto, né, de vai chegar com esse pênalti do Everton Ribeiro, vai ficar. E aí você vê outros, né, o que aconteceu com o Goiás, o que aconteceu com a América, todo mundo tem a sua lamúria, essa é a questão, né? Então não colou.
na minha visão. E o Palmeiras tem coisas para resolver internamente. Essa é uma situação. Porque o futebol brasileiro, o calendário do futebol brasileiro, ele vai sempre, para um time que é muito vencedor, colocar a frente tripla. Como é que o Palmeiras vai lidar com a frente tripla ano a ano? O Mancini falou, em relação ao ano passado, está lidando da mesma forma. Se acontecer algum problema, contra o São Paulo ele não teve o Zé Rafael, sentiu, aí não teve o Arthur por causa da Copa do Brasil. Aí tratou tarde o Arthur, demorou para contratar. Exatamente. Planejamento atrasado, né? Como diria o Clóvis, pois meu amigo. Então essa é uma questão para ser... É isso. É uma questão do Palmeiras, ela não é do STJD, não é da Comissão de Arbitragem, não é da CBF, é do Palmeiras. E essa questão da greve do silêncio é uma greve do silêncio que deixa o torcedor do Palmeiras sem informação. E essa aí é uma questão, gente, mais grave ainda, porque o Palmeiras tem no nome, escrito lá, Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu tenho muita relação com isso. Eu dou muito valor a isso, tá? O Palmeiras foi rebaixado 2 vezes, e nas 2 vezes caiu e não articulou com um, com o outro, para não tapetão. Pra tapetão. Caiu, passou vergonha, foi lá, subiu. O Palmeiras teve sempre sacadas muito interessantes, como foi a Parmalat, como foi agora a Crefisa, como, enfim, a construção do estádio, né? Então, é um clube que construiu seu patrimônio com imigrantes nordestinos e italianos pagando carnezinho, que tem lá 2 sacos de cimento, 3 sacos de tijolo, Veja como essas coisas se repetem, com um grande empresário, Matarazzo, que comprou o Parque Antártica na época, que era da Companhia Antártica. Então, é uma história, cara, de um clube que abria os seus portões para a Cruz Vermelha italiana, para a Cruz Vermelha brasileira, na época da gripe. Enfim, cara, tem uma série... Agora, recentemente, o clube tem feito várias campanhas maravilhosas, preocupadas com o social, que tem a ver com a sociedade, com a ideia do clube. Então, quando o João Martins dá aquela declaração infeliz, se ele foi infeliz, ele não precisa ser banido da vida e do futebol brasileiro porque ele foi infeliz. Aí tem um exagero. Mas, a partir daí, na maneira em como a presidente do Palmeiras assina aquilo que ele falou, que ela poderia muito bem ter dito, olha, o João estava nervoso, acho que a gente não entendeu o que ele quis dizer, né? A arbitragem realmente tem prejudicado muito o Palmeiras, erros escandalosos, mas a gente vai lidar isso no ambiente certo. Bastava essa declaração. Quando ela vem, assina isso e impõe essa bobagem de não falar, ela coloca o Palmeiras dentro de uma caixinha pequenininha, e não é o tamanho do Palmeiras. O Palmeiras não cabe nessa caixinha, tá? O Palmeiras não cabe nessa caixinha pequena, aonde a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, colocou o clube. Por quê? Porque se ela rompe com isso, ela se coloca contra a comissão técnica. E se ela não fala, adota o perfil contemporizador, ela vai arrumar uma treta com boa parte da torcida. Eu tenho independência para falar isso. Eu falo, o João Martins errou no tom, na declaração dele lá, depois do jogo contra o Atlético Paranaense. E o Palmeiras não cabe nessa postura de escondidinho, entendeu? De ficar escondidinho, com medinho de pergunta. Porque a hora que abrir para a imprensa é a pergunta que será feita. Pode passar 100 anos, a pergunta vai ser feita. Entendeu? Então, isso foi muito mal conduzido e, sincero e honestamente, eu não sei como que a Leila Pereira vai sair desse lugar onde ela se colocou, né? Do lugar, eu tenho dinheiro para comprar avião, o Palmeiras não tem. Então, cara, talvez a postura independente que ela tem, como sendo a 5ª maior fortuna do Brasil, a coloque nesse lugar de falar e tá tudo bem, ela é livre para falar e fazer o que ela quiser. Só que ela é, nesse momento, responsável por um clube que tem no nome Sociedade, cara. Sociedade Esportiva Palmeiras, entendeu? Não é um clube de futebol, é uma sociedade. E esta sociedade não pode ficar resumida ou tem uma expressão para não ficar mostrando o cofrinho, sabe? O Palmeiras tem que ser altivo, cara. O Palmeiras é um clube que precisa dessa altivez. O Palmeiras é um time que sempre foi assim, nas vitórias e nas derrotas, nos seus posicionamentos, mesmo com erros e acertos de todos os presidentes que lá passaram. Então, acho que a Leila agora tem uma grande oportunidade
de tirar o Palmeiras deste lugar, deixar que esses temas sejam definitivamente resolvidos pelo gestor, que é o Anderson Barros. É ele que tem que falar de arbitragem daqui para frente, né? Tem que orientar a comissão técnica, orientar o Abel Ferreira. Se for o caso, impor ao Abel Ferreira que ele não fale sobre questões de arbitragem, não porque o Palmeiras tem medo ou não porque o Palmeiras não tenha sido prejudicado nos dias e jogos que foi. Porque isso tem que ser uma atitude da gestão, de quem dirige o clube. Não dá para jogar para o profissional que está lá de cabeça quente ou não, com o histórico que tem, cada um tem o seu jeito, são estrangeiros, tem toda essa questão daquilo que ele disse ou quis dizer. É o Palmeiras que tem que assumir isso. E agora chegou a hora de assumir. O Palmeiras precisa assumir a sua responsabilidade. Não é comigo, nem com a TV Bandeirantes, nem com o youtube.com/Paulo Massini, não é com o canal, não é com a sua coletividade, é com os seus torcedores. Entendeu? São eles que estavam lá, lotaram o Allianz Parque, estarão lá quinta-feira, vão lotar o Allianz Parque de novo. É com eles que o Palmeiras precisa conversar. É com eles que o Abel precisa vir a público e falar: não, eu estou satisfeito com o John, com o Naves, com o Garcia, com o Vanderlan. São jogadores do elenco profissional. Tá? Então isso tem me incomodado muito, muito, muito. O Palmeiras não cabe nesse lugar, né, onde ele está agora. Ai, não vou falar. E tudo bem. A mim, sinceramente, as coletivas servem para muito pouco, como a gente sabe. Mas pelo menos no canal oficial. Bom, é isso aí, pessoal. Eu já tinha feito uma crítica parecida com essa sobre o Palmeiras voltar a dar entrevista, tanto os jogadores quanto a comissão técnica. Tem muita coisa que eles precisam explicar aí, coisas que vêm acontecendo nos últimos jogos. Ao mesmo tempo, eu acho que é o momento de uma autoanálise, tanto da comissão técnica quanto dos jogadores, da própria presidência e da diretoria. O Palmeiras precisa saber onde vai melhorar para continuar evoluindo e não parar no tempo. Porque é como eles disseram aí, os outros times, eles vão chegando, eles vão estudando o Palmeiras, tanto dentro quanto fora de campo, e acabam chegando, e aí os resultados começam a ficar mais difíceis de aparecer. Gostei também da ideia do Massini aí sobre, de repente, a diretoria proibir a comissão técnica de falar sobre a arbitragem. Eu acho que eles estão ficando muito marcados, isso não está fazendo bem. Mas para que isso aconteça, a diretoria precisa se posicionar de uma maneira forte, incisiva, contra todos esses erros de arbitragem. A diretoria precisa vir a público e se posicionar, precisa defender o Palmeiras. Como o nosso ex-presidente Paulo Nobre disse, precisa haver esse trabalho de bastidores, que eu acho que tem que ser tirado da comissão técnica. No mais, é isso aí, concentração total para quinta-feira, vamos em busca dessa classificação. Abraço, avante palestra.